E vem conferir a crítica da quarta temporada de The Boys. E terminou a quarta temporada de The Boys. Temporada essa que pra mim foi a mais fraca da série até agora. Mas não quer dizer que ela foi uma temporada ruim. Na verdade, eu gostei da temporada, mas achei ela a mais inferior até agora, incluindo até o spin-off, o Gen V, que eu achei melhor que essa quarta temporada. Mas pra mim poder chegar no ponto de por que teve muitos elementos que eu não gostei dessa temporada, e também falar dos ótimos pontos que tem nela, eu tenho que falar um pouco de como foi a evolução de The Boys até agora, para poder falar porque eu acredito que o grande problema é um pouco de desgaste da série e ao mesmo tempo alguns núcleos que não são tão bem encerrados, ou parece que os roteiristas têm medo de adiantar ou encerrar alguns arcos. Porque quando The Boys surgiu com a sua primeira temporada, ele foi uma grande surpresa para as pessoas que normalmente não leem quadrinhos, porque eles vêm com o conceito de desconstrução de super-heróis. Afinal, nos cinemas a gente via toda semana novas séries da Marvel e também séries da DC, como filmes também, e aí muita gente estava cansado. Então quando você vem com uma série como The Boys, ele vem com o conceito de vamos desconstruir, vamos mostrar uma outra visão desses super-heróis como se eles não fossem bons. Isso é muito comum nos quadrinhos, e The Boys chegou no momento certo para poder contar essa história. Então a The Boys da primeira temporada fica focada muito nisso, em vamos desconstruir os super-heróis, o mundo onde os super-heróis não são bons. A segunda temporada, eles pensaram, agora vamos mostrar a parte política. Então a segunda temporada de The Boys, ela foca muito mais em como a política cuida desse lado dos super-heróis. Claro que a primeira temporada já tem muita parte política, mas ali é focar nos bastidores da política. Aí vem a terceira temporada, com os heróis já não vistos de uma forma tão boa. E a terceira temporada, ela foca muito em vamos mostrar o mundo onde a sociedade sabe quem são os super-heróis e a partir daí vamos mostrar como que elas vão reagir com super-heróis que não são tão bons assim, sabendo da sua realidade. Tanto que eles voltam até para a origem dos super-heróis, com o Soulja Boy e com outros personagens, para poder mostrar como funcionam esse mundo desde o começo. Aí veio o Gen V, que veio com uma ideia de vamos mudar completamente esse conceito, vamos mostrar como é que seriam os garotos, pessoas que amam super-heróis, numa escola de super-heróis. E aí chega a quarta temporada, que é a polarização. Depois que você mostrou como a sociedade não gosta dos super-heróis e termina mostrando uma polaridade, agora vamos para uma quarta temporada, onde mostrando existem pessoas que gostam desses novos heróis. Os heróis verdadeiros e que parecem que vão lutar por eles, mesmo tendo coisas erradas, porque eles são meio que humanos, mesmo sendo super-heróis. E tem aquele lado mais humanitário que não vai apoiar isso. Então a partir daí, a temporada começa a se desenrolar. Eu acredito que a ideia de cada temporada, a base de cada temporada, é muito interessante. Tanto que a próxima temporada, assim como acontece no final, vai ser focada e se os super-heróis agora sim estivessem completamente eles no poder. Vale destacar, a quinta temporada será a última da série. Então a partir daí, eles vão conseguir pegar esse conceito e vão conseguir desenvolver mais isso. Levar para um outro estágio, para um último estágio, que é os super-heróis realmente no poder, realmente mostrando quem eles realmente são, dominando o mundo ou controlando o mundo. Bom, essa quarta temporada, o conceito dela é muito bom como todos os outros, mas o problema dela pra mim seria o começo, praticamente os 4 primeiros episódios, porque eu acredito que eles têm assuntos interessantes para discutir, eles têm algumas ideias muito boas, como mostrar essa polarização de um Homelander que realmente agora tem um poder, mas não sabe como controlar, agora que tem esse poder todo, é aquela velha frase do cachorro que o Coringa fala no Cavaleiro das Trevas, é um cachorro que persegue um carro, quando ele alcança não sabe o que fazer. O Homelander é um pouco isso aqui, tanto que ele vai atrás da sábia, que seria a pessoa que tem um conhecimento sobre tudo, para poder ser alguém que vai contra ele. Ele sempre quis ter o poder, ele sempre quis ter o controle, mas quando ele teve o controle, não soube o que fazer e ele teve que rebaixar um pouco. Essa ideia é muito boa. Como o conceito de agora os The Boys estarem um pouco quebrados no que eles querem fazer, tanto em relação à equipe, como em pessoa por pessoa de dentro do grupo, sem saber para qual lado levar. A Luz Estrela, ela também quer mostrar, a Starlight, ela quer mostrar como que os superpoderes podem ser mais humanos do que eles são, não os outros poderes. Tem ideias muito boas nesse começo de temporada, nesses 4 primeiros episódios. Mas o problema é,
The Boys parece que tem muitos núcleos que eles não são tão bem desenvolvidos ao longo das 3 primeiras temporadas. E com isso, parece que eles continuam respingando nessa quarta. Então tem muitos personagens secundários e os The Boys, os garotos, eles têm muitos núcleos. Então o que acaba acontecendo? Muitos núcleos que não foram tão bem desenvolvidos nas outras temporadas, por não ter tanto espaço, aqui acabam sofrendo. Então tem muitos assuntos e muitas ideias que acabam parecendo muito repetitivas e que parecem já antiquadas porque a série está tendo. Parece que o discurso principal da temporada continua andando, continua fluindo, continua trazendo boas ideias, mas ao mesmo tempo o núcleo de alguns personagens, tanto dos The Boys como o Seth, aparece muito que é um discurso que já é antiquado para a própria série. Parece que ele ficou para trás, mas não evoluiu. E isso acaba sendo um problema, porque isso mostra um desgaste de ideia com alguns personagens. E por isso que eu também vou criticar uma coisa pro final da temporada, que eu vou falar mais pra frente, que seria o seguinte, nesse ponto. Quando você tem muitas temporadas, é normal alguns assuntos serem repetitivos. É normal alguns assuntos acabarem não sendo tão inovadores como eram no começo. E aqui isso acaba acontecendo com os personagens e alguns núcleos disso. Alguns núcleos estão repetitivos no começo de temporada. O Hughie, por exemplo, parece completamente perdido nesse começo de temporada. Até ele se reencontrar com a série no 6º episódio, até ali, você praticamente o personagem é descartável da temporada. O mesmo vale, por exemplo, para Kimiko, que até chegar num certo ponto da temporada, parece que ela não tem tanta utilidade. O Leitinho, os personagens ali, parece que eles podem evoluir, eles têm que evoluir, mas eles ainda têm problemas do passado para resolver. E não problemas do passado como se fosse desenvolver a história dele. Não, problemas do passado que o roteiro não consegue deixar seguir. E isso faz com que a primeira metade da temporada seja bem arrastada em certo ponto, chata, e parece que a história não anda. Vale destacar, a terceira temporada ela tem um fator muito importante que fez ela funcionar, que seria o Homelander. O Homelander, tudo que você pode reparar, todos os memes, aquelas piadas que fazem do personagem até hoje e que usam até hoje na internet, saíram da terceira temporada. Ele é o fio condutor de toda a temporada. Então o que acaba acontecendo? Vários núcleos já tinham esse problema de não andarem muito bem, parecerem que estão estagnados, não saberem para onde levar, mas o Homelander ele é tão grande para a temporada, o núcleo dele, as piadas, o em volta dele é tão bom que ele carrega a série com outras coisas muito boas. Nessa quarta temporada, o Homelander tentaram fazer isso de novo, desenvolver os núcleos aos poucos e colocar o Homelander como ponto principal da temporada para ele levar nas discussões, no humor e também na violência total que ele tem. Mas quando o humor negro, no caso, que tem em cima dele. Mas quando você pensa no personagem, ele não funciona tão bem como na terceira temporada. Ele não tem o mesmo impacto porque ele já é quem ele queria ser. Então todo mundo deveria funcionar muito bem. E pra mim, por isso que essa primeira metade não funciona. Eles têm coisas interessantes, tem discursos interessantes, mas como desenvolver, eu acho que aí vira o problema do começo da temporada. De novo, tem boas ideias, tem boas discussões, tem coisas muito boas acontecendo ali, como o Homelander encontrando outros heróis, como ele tendo domínio total. Dentro da parte da Starlight, eu gosto de alguns núcleos dela, eu gosto de mais participação do Leitinho, agora como ele é um líder, já que o Billy Butcher agora tá resolvendo outros problemas. Isso eu acho legal, inclusive o núcleo do Billy é muito bom nessa temporada, mas tem muitas coisas que eu acho que faltam andar um pouco. E por isso que a temporada começa um pouco arrastada e um pouco até desinteressante, porque parece que eles não conseguem fazer o que é interessante realmente se tornar interessante. Parece que eles têm uma ideia muito boa na cabeça, mas para soltar essa ideia e transformar ela numa coisa boa, aí é que vira um problema. Em 4 episódios que tem alguma ou outra boa sequência, alguma outra boa ideia, mas que ainda falta algo a mais. Parece que você tá vendo coisas boas, mas parece que está faltando alguma coisa. E isso é uma sensação até estranha. Eu acho que uma outra coisa que The Boys sofre muito, mesmo sendo uma série de TV, é a quantidade de núcleos. Porque já que tem muitos personagens, acaba que muitos acabam sendo jogados de lado. Como, por exemplo, o Ryan. O Ryan teve final da primeira temporada, que é quando ele aparece, até o final da terceira, ele teve um arco de desenvolvimento interessante. Essa quarta, por exemplo, jogaram ele de lado. Eu tenho certeza que devia ter um ponto no roteiro onde o Ryan teria uma grande participação para ele virar um grande antagonista do seu pai. Até porque esse é uma das narrativas importantes da temporada, mas você vê que ele é jogado um pouco de lado exatamente porque tem tanta coisa acontecendo que não sobra espaço, e isso é uma coisa importante, porque o Billy é pai do Ryan, que ao mesmo tempo o Homelander é pai do Ryan, o Hughie tem um relacionamento com seu pai, a gente também discute mais pra frente a relação da Starlight com a sua mãe, até mencionam a avó dela em algum momento, é uma coisa meio de passado em relação à paz, que era um núcleo que era pro Ryan estar mais inserido, mas a temporada não dá nem um pouco de espaço para ele poder brincar e respirar sobre isso. Mas como eu falei, essa é a primeira metade. Só que a segunda metade, a série melhora bastante. A série consegue trazer novos elementos,
consegue discutir um pouco melhor algumas situações, e como a série vai escalonando para trazer novas situações, faz com que a temporada melhore muito. Eu gosto muito de como eles não têm medo de ousar em The Boys. E alguns episódios, como o Homelander voltando para sua infância, de novo, discutindo a parte paterna da série, funciona muito bem. A parte final da temporada, com as revelações e para qual caminho a série leva, é muito bom e parece que é bem preparado para isso. Tem um episódio ou outro que também... falando de pais, também tem a parte da Nilma, que também discute com seu pai, que vai ser muito importante provavelmente na próxima temporada. Então, essa segunda parte, eles pegam o que eles prometeram discutir e realmente eles colocam em ação e acabam funcionando um pouco melhor. A narrativa funciona um pouco melhor, os personagens são um pouco melhor trabalhados e o caminho que a série começa a levar me agrada bastante. Eu gosto muito de como eles trabalham a parte nessa temporada realmente dos bastidores mais fortes, porque tentaram fazer isso em outras temporadas e não mostraram tão bem. Aqui eles realmente mostram como funcionam os bastidores. Já que o Homelander é o líder, você tem que mostrar mais como funcionam os bastidores das séries, dos filmes, deles mesmos lá dentro, e isso eu acho que funciona muito bem. A temporada consegue evoluindo muito bem, traz boas discussões, eu gosto muito como eles usam o Billy e a parte de virada pra ele, e a temporada se encerra muito bem. Mas como eu falei, apesar da série... a primeira metade não é ruim, ela só é mediana pra baixo. E a segunda metade, ela é boa mesmo, e termina com a série muito bem, porque eu falei que também tem um problema do núcleo dos The Boys que me incomoda, que seria as consequências do final da temporada. E agora muita gente pode falar, nossa, ele tá louco, o final da temporada teve grandes consequências, personagens importantes morreram. Então, não são são importantes pra narrativa, mas não pro nosso emocional como espectador. Eu acredito que quando você vai ter grandes viradas, grandes mortes precisam ter, e núcleos e arcos precisam ser deixados de lado. E o final da temporada de The Boys, apesar de ter coisas muito boas sequências até de ação, bem filmadas, com a violência normal de The Boys, também consegue usar bem a trilha sonora para conduzir o caminho que eles vão, usando um humor negro em certos momentos, que lembra até os quadrinhos, essa parte mais violenta, mas quando você pensa, alguns personagens de The Boys deviam morrer. Um ou outro, uma morte grande deveria ter tido em relação aos garotos, aos The Boys. Por que eu falo isso? Ou até de uma redenção que eles estavam planejando ali. E por que eu falo isso? Porque o que faz as coisas terem consequências não é simplesmente ter mortes, é ter mortes impactantes para os espectadores. Se você mata, por exemplo, um Huey, você acaba mostrando pro mundo e pra série que, qualquer personagem pode morrer aqui. A partir de agora, a última temporada, qualquer um pode morrer em qualquer momento. Mas não, eles matam personagens, mas mesmo assim, a falta de matar personagens grandes que estão desde o começo, tira um pouco do impacto, na minha opinião. Eu acho que precisava ter uma morte impactante, grande, para levar por caminho. A morte que faz com que o Billy Butcher realmente saia da cama e fale, agora sim eu vou fazer minha última grande jornada, a minha última grande aventura para poder ir para a próxima temporada, precisa ser uma morte mais impactante pro Billy, mas não pro público como um todo. Então eu acho que isso faz falta. Isso é o que eu falei lá no começo da temporada. São os roteiristas que tem muitos personagens, alguns o núcleo já acabou, o arco já acabou, mas a forma como eles acabam não tendo medo de levar eles pra frente, acabar o núcleo, acaba incomodando. Tem um arco inteiro de redenção que era pronto pra uma morte aqui e eles desperdiçam. E isso, mais uma vez, é o problema de The Boys. Como uma história principal, como discussões que eles apresentam, personagens, é interessante. Mas em núcleos paralelos, quando você pensa na série em pequenos detalhes, tem vários probleminhas que vai minando aos poucos. Como eu falei, tem uma ótima trilha sonora que funciona bem pra série. Quer dizer, ela não é tão marcante como poderia ser. Mas eu gosto das músicas e como elas entram em vários momentos. Eu acho que poderia ter uma trilha musical mais forte, mas a trilha funciona bem. Você tem até uma parte de bons episódios, bem dirigidos, e que constroem bem as cenas, principalmente de tensão. Mas quando você pensa na temporada como um todo, ela fica abaixo, exatamente porque tem vários núcleozinhos que não vão funcionando, e o começo é meio maçante. Concluindo, a quarta temporada de The Boys não é ruim, mas é inegável que ela poderia ser muito melhor do que ela foi, e que pra mim, ela é a pior temporada da série até agora. E por isso que eu fecho a quarta temporada de The Boys com uma nota 7 de 10. Curte para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos vídeos. E aí, o que achou da quarta temporada de The Boys? Qual é a sua preferida? Comenta aqui embaixo. E eu volto no próximo vídeo.